Meus amados irmãos, todos nós temos histórias para contar, sim ou não? Todos nós. Esta semana eu me senti nostálgico ao extremo, portanto, em muitas coisas que têm acontecido na minha vida desde quando lembro ou me recordo como gente. Eu comecei coisas que o Senhor me permitiu viver e situações que já passei na vida, e eu diria para vocês que 90% ou mais das minhas experiências de vida estão à Igreja do Senhor, porque eu tive uma infância, uma juventude, agora uma vida adulta na Igreja, mas vivi muitas coisas. Talvez alguns de vocês aqui, se parássemos para ouvi-los contar as suas histórias de vida, vocês iriam chorar de história de vida de uns, iriam se alegrar com a história de vida de outros, iriam se sensibilizar ouvindo o que alguns de vocês passaram, e iriam ter a sua fé agigantada ouvindo outros dizer o que já passou na vida. Mas todas essas coisas que nós vivemos na vida, coisas que nós não podemos esquecer, é que aqui hoje, na casa do Senhor, neste momento de culto, é um momento importante na nossa vida, porque aqui o Senhor nos ajuda. Quando Samuel pegar uma pedra, edificar uma pedra entre a cidade de Mispa e Sem, ele toma esta pedra como um símbolo, como um memorial, para que todos aqueles que olhassem para aquela pedra, aquela geração e as gerações que viriam depois, quando olhassem para aquela pedra, pudessem lembrar-se do dia em que o Senhor restaurou a sorte do seu povo, e o Senhor devolveu a arca da aliança para o seu povo, e fez o seu povo triunfar sobre os seus inimigos. Quando a gente lê na Bíblia sobre pedras, fundamentos, memoriais, eu vou só citar rapidamente para vocês alguns exemplos bíblicos desses monumentos que foram edificados em honra ao Senhor. E nós vamos começar por porque lá no livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 20 até o 22, a Bíblia diz que tão logo terminou o dilúvio, e Noé pôde pisar com seus pés em terra firme, a Bíblia diz que Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor. E qual a razão de Noé ter edificado um altar, um monumento? Uma somente, que aquele monumento pudesse servir como testemunha, como memorial de que Deus é Deus, e que aquilo que o Senhor disse para Noé, neste versículo que eu citei para você, versículo 21 e 22 de Gênesis 8, o Senhor disse para ele assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana. Então, quando Noé edifica o altar, o que Noé queria que a sua geração e as outras pudessem, olhando para o altar, se lembrar da promessa que Deus tinha feito de não destruir mais a terra. Mas a Bíblia continua falando de outros personagens. Vamos falar rapidinho sobre Abraão. Abraão, ele era um construtor de altares. Seu irmão, enganado seu pai, velhinho, que já não enxergava bem, quando Jacó estava fugindo, porque se ele ficasse aonde ele morava, ele ia apanhar, ele ia ser envergonhado, porque ele tinha enganado o seu irmão e o seu pai.
Jacó está fugindo, indo para a terra onde habitava o seu tio Labão, e durante a noite, ele não tendo onde descansar, onde dormir, um abrigo seguro, ele então pega uma pedra, e ele coloca uma pedra assim no canto, para servir como travesseiro. Não era uma pedrinha não, tá, irmão? Era uma pedra grande. Ele encosta naquela pedra, e ali ele tenta dormir, ele tenta descansar. E enquanto ele está dormindo, ele tem uma visão magnífica da glória do Senhor, onde o Senhor lhe faz promessas, dizendo que vai abençoá-lo, que vai multiplicar a sua semente, que vai fazer isso e aquilo com ele. E quando ele desperta do sono no outro dia, o que ele faz? Ele unge aquela pedra, e ele diz assim, derramando o azeite sobre ela, para consagrar ao Senhor, ele fala, esta pedra que pus como pilar, Gênesis capítulo 28, versículo 22, ela será tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. O que Jacó queria dizer com isso? Ele estava indo para uma terra distante, mas ele tinha esperança de poder voltar um dia para a casa de sua família de cabeça erguida, com honra, com dignidade. Ele esperava um dia poder voltar para a casa do seu pai, e aí ele coloca aquela pedra no meio do caminho, ungida, e aquilo servia como memorial, para que se porventura Jacó esquecesse daquilo que ele tinha voltado ao Senhor, quando ele passasse por aquela pedra, a sua memória fosse resgatada, e ele se lembrasse de quem era Deus e do que o Senhor fez na vida dele. Aí a gente vai para Moisés. Não foi diferente com Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava numa batalha ferrenha contra os amalequitas, lá em Êxodo capítulo 17. E ele estava lutando contra os inimigos, que eram inimigos ferozes, ferrenhos. Mas o Senhor dá vitória para Moisés, para o seu povo. E a Bíblia diz no versículo 15 e 16 que Moisés então constrói um altar ao Senhor. E ele vai dar um nome a esse altar, a esse memorial. O lugar onde Moisés escolheu, e ali ele edificou o altar, ele diz assim, este lugar vai ser chamado de Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. E ele diz para o povo, gente, segurem bem alto a bandeira do Senhor, porque o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Vamos para Josué. Josué também edificou um altar ao Senhor, quando o povo estava atravessando o Jordão. Gente, o povo de Israel teve muitas experiências gloriosas com Deus. Eu penso que parar para ouvir, imagine você ouvindo alguém daquela época contando os milagres, as maravilhas, tudo que o Senhor tinha feito, porque eles viveram muitas experiências com o Senhor. E agora o povo está a um rio da terra prometida, não é um passo, a um rio da terra prometida. Eles estão de um lado e a terra prometida está do outro lado. Eles precisam atravessar o rio. E aí Josué, ele estabelece uma ordem onde os sacerdotes, os levitas, deveriam ir à frente, o povo deveria caminhar. E aí ele teve uma ideia. Ele disse, cada líder de uma tribo, pegue uma pedra e leva a pedra com você. E quando chegou do outro lado, versículos 6 e 7 de Josué 4, ele então edifica um altar ao Senhor com as 12 pedras. E ele diz assim, estas pedras ajudarão o povo a lembrar daquilo que o Senhor tem feito. O que Josué queria dizer? Toda vez que você olhar para esta pedra, você vai se lembrar que Deus é um Deus que faz você atravessar o Jordão e colocar os teus pés na terra da promessa. Mas aí Josué morreu, não tinha mais sucessor. E aí a história do povo de Israel passa por uma mudança, por uma transformação. E quando eu estava lendo a palavra do Senhor, eu fiquei imaginando como que a gente poderia sintetizar a história de Israel no período pós-Josué. E é mais ou menos assim, só para vocês entenderem. A história de Israel depois de Josué. O povo peca, o povo sofre,
O povo se arrepende, Deus ajuda o povo prospera. Mas o povo peca, o povo sofre, o povo se arrepende, Deus perdoa o povo, abençoa o povo, e o povo é novamente próspero. Mas o povo peca. E aí a história de Israel continua assim. Ela vira um círculo vicioso, onde a história de Israel se resume a isso: pecado, sofrimento, restauração, prosperidade, comunhão, pecado, e aí volta tudo de novo, um círculo vicioso. E isso vai até os dias de Samuel, quando Samuel ele é escolhido para ser o último juiz e também sacerdote do povo de Israel. E aí a palavra do Senhor diz no capítulo 7 de 1 Samuel, que o povo estava sofrendo mais uma vez. Lembre-se, o povo pecava, o povo sofria. O povo se arrependia, Deus perdoava, o povo prosperava. Mas aí o povo pecava de novo. E o povo está exatamente agora nesse estágio do sofrimento, como consequência do pecado. O povo está sofrendo. E a palavra Ebenezer, ela vai aparecer a primeira vez na Bíblia, 2 capítulos antes do capítulo 7, que era uma cidade aonde o povo costumava usar essa cidade como um depósito, como um lugar estratégico para a guerra. E foi exatamente lá e em Ebenezer, a palavra Ebenezer quer dizer pedra da ajuda. Então quando alguém diz para você assim, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, não. A tradução de Ebenezer não é até aqui nos ajudou o Senhor. A tradução é pedra da ajuda, ou pedra de ajuda. Na cidade de Ebenezer vai acontecer uma tragédia. O povo de Israel aprendeu uma lição dolorosa. Qual foi a lição que eles aprenderam? Eles foram para a guerra contra os filisteus. E eles foram, igual estava falando dos irmãos aqui, quando a gente estava cantando aquele hino lá, falei, canta, dá o seu brado de vitória, hei de vencer. Não, o povo foi mais ou menos nesse ritmo para a guerra. O povo estava entusiasmado, eles levaram a arca da aliança junto, e pensaram consigo, a arca está conosco, o memorial está conosco, nós temos uma recordação vívida de que Deus está conosco. Então nós vamos para a guerra e vamos vencer. Mas tem uma coisa, minha gente, eles estavam usando o memorial como amuleto de sorte. Eles estavam olhando para aquele memorial como aquele crente que carrega a Bíblia debaixo do braço, achando que a sua Bíblia vai expulsar demônios. Como aquele que carrega a Bíblia debaixo do braço, achando que a Bíblia vai resolver os seus problemas, porque você tem um memorial escrito aqui que revela a palavra de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. O povo achou que o simples fato de ter a arca da aliança no meio deles já era o suficiente. Mas sabe o que aconteceu? O povo não se consagrou para ir à guerra. Você quer saber o resultado? Primeira guerra, 4.000 homens são mortos. Mas aí os mais entusiasmados disseram, gente, isso aí é prova de Deus, mas a gente vai vencer a segunda. Foram para a segunda batalha, 30.000 homens morreram. O descaso e desleixo dos israelitas serve de lição para nós também. Porque muitos de nós queremos conter Deus no memorial, no amuleto. O memorial pode significar muitas coisas, veremos a seguir. E muitas vezes a gente acha que servir a Deus e guardar Deus dentro de uma caixa, de um memorial, é o suficiente. Aí a gente vem na igreja uma vez por semana e diz, já estou abençoado. Cuidado, querido, porque a caixinha, que é o memorial da presença de Deus, não tem nenhum poder se você não estiver ligado nele. Os filisteus levaram a arca da aliança, perderam o memorial, perderam a glória, levaram a arca para Asdod. Mas a palavra do Senhor, ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser rejeitada, ela não pode ser ignorada. Os filisteus levam a arca da aliança, que era um significado, era um memorial da presença de Deus no meio do povo. E eles pensam assim, isso não tem importância para nós, isso aqui é símbolo para os judeus,
mas para nós não tem nenhuma importância. E eles colocam a arca do Senhor dentro de um templo do Deus Dagon na cidade de Asdod. E a palavra do Senhor diz que Deus se revela através da arca, e até o Deus Dagon, ele se prostra diante da arca da aliança. 1 Samuel capítulo 5, versículo 5, os filisteus são tomados por tumores, e o povo se vê obrigado a abandonar a arca do Senhor. O povo vai levar a arca embora, e a arca do Senhor, ela volta novamente para a cidade de Israel, para o estado de Israel. E aí é onde começa a restauração. Porque quando a arca volta, a presença de Deus também volta na vida do povo. Lembre da história do ciclo vicioso. O povo peca, o povo sofre. O povo se arrepende, a glória de Deus volta para o meio do povo, Deus perdoa, é bênção. A arca está de volta. Mas aí Samuel, ele decide reunir o povo, lutar e vencer os inimigos. E depois da guerra travada e vencida, Samuel decide agora edificar um monumento. Por que Samuel decidiu pegar aquela pedra e consagrar aquela pedra, segundo a palavra do Senhor em 1 Samuel 7,12, como um monumento, como um memorial? Porque Samuel conhecia a natureza do povo e sabia que o povo ia esquecer. Que passado alguns dias, o que aconteceu? O povo ia pecar de novo, ia sofrer de novo. Então ele coloca a pedra e fala: esta pedra aqui, ela vai servir como um testemunho vivo de que Deus restaurou a sorte do seu povo. Lá em Miqueias capítulo 6, versículo 5, o Senhor diz assim: não esqueçam nunca as vitórias que eu, o Senhor, concedi. Samuel queria que o povo se lembrasse de tudo que o Senhor estava fazendo na vida deles. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Você tem um memorial na sua vida? Você se lembra de tudo que Deus já fez na tua vida? Você tem uma pedra ungida? Você tem um Ebenezer, uma pedra de ajuda na tua vida? Onde você tem escrito, onde você tem todas as lembranças daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ebenezer vai nos remeter ao passado. Ebenezer significa, primeiro, para nós aqui hoje, pedra de recordação. Ou seja, Samuel queria que o povo olhasse para a pedra e se recordassem do passado, do sofrimento que eles passaram, quando a arca da aliança, a glória do Senhor foi tirada do meio do povo. Ele queria que o povo se lembrasse de quem Deus tinha sido no passado para eles. Lá no Salmo 42, versículo 4, eu pergunto para você, qual é o pensamento que vem na sua mente quando você se lembra do teu passado com Deus? Quais são as recordações que você tem na sua vida? Lá no Salmo 42, versículo 4, o salmista diz assim: quando eu penso no passado, eu sinto dor no coração. Uai! Por que ele está sentindo dor no coração? Porque ele estava em pecado, porque ele estava distante de Deus, porque ele não podia entrar no templo do Senhor. E aí ele escreve e diz assim: eu me lembro quando eu ia com a multidão à casa de Deus. É a saudade de quem está distante, é a saudade de quem perdeu a comunhão, é a saudade de quem já não consegue mais entrar no templo do Senhor, nos atos de Deus com louvor. E ele diz então: quando eu penso no passado, eu sinto dor no coração. Eu pergunto para você nesta noite, quando você olha para o teu passado com Deus, a tua caminhada com Deus, o que você já viveu com Deus, qual é o pensamento que vem à tua mente? Salmo 143, versículo 5. A sua memória é o altar, onde tudo fica registrado. Tudo que Deus tem feito na tua vida está registrado na tua memória. O salmista diz assim: eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito,
e não esqueço as tuas ações. Se você puder nesta noite me ajudar nesta palavra, eu queria que você tocasse no ombro do teu irmão e dissesse para ele assim: não esqueça do teu passado com Deus. Lembra do que Deus fez na tua vida. Não esqueça. Eu estava escrevendo essa palavra. Alguém pode achar estranho, pastor, por que você escreve a mensagem? Primeiro, porque eu tenho um lapso de memória muito grande. Segundo, porque quando eu escrevo, eu sei o que eu estou escrevendo. E fica mais fácil para pregar para vocês. Quando eu estava escrevendo essa palavra, o Espírito Santo do Senhor me trouxe uma palavra para esta igreja. E eu fiz questão de escrevê-la para não esquecer aquilo que estava sendo revelado na minha mente naquele momento, naquele instante. Igreja do Senhor, escute bem o que eu vou dizer para vocês. Hoje, a nossa igreja, ela está edificando um altar ao Senhor. Amém? Nós estamos construindo um altar ao Senhor. A nossa igreja é uma igreja jovem. A nossa igreja é uma igreja de poucos anos. Nós não temos nem uma década de existência ainda. Mas nesses poucos anos que nós temos, nós já vivemos algumas experiências sobrenaturais, experiências gloriosas da parte de Deus nesta casa, sim ou não? Já vivemos coisas grandes, mas escute o que eu vou dizer para vocês. No futuro, lá na frente, as próximas gerações que virão, eles irão perguntar o seguinte: quando olhar para esta igreja, para esse ministério, quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem construiu aquilo? E sabe o que vocês vão responder, os mais velhos, se estiverem vivos? Isto é o que Deus fez por nós. Por isso estamos alegres. Se você recebe essa palavra, eu quero que você glorifique o nome do Senhor Jesus. Hoje nós construímos um altar. Um altar com pedras tiradas de Jordões por onde nós passamos e atravessamos. Pedras tiradas de lugares de campos de batalhas que já enfrentamos. Mas nós estamos construindo esse altar. E um dia, alguém vai perguntar quem fez. E você vai poder dizer: foi o Senhor que fez, porque as nossas obras serão memoriais para gerações vindouras daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer e daquilo que Deus ainda vai fazer em nossas vidas. O que significa Ebenezer para nós? Qual é o significado de Ebenezer para você, igreja? O sentido literal da palavra quer dizer pedra de ajuda. Mas como nós poderíamos traduzir o Ebenezer para nós hoje? Primeiro, lugar de Ebenezer para nós significa Deus é fiel, aqui e agora. Você crê? Então diga comigo: Deus é fiel. Aqui e agora. Então quando você disser, eu vou dizer aqui Ebenezer, e você vai dizer: Deus é fiel aqui e agora. Vamos ver se você aprendeu, amém? Ebenezer, Deus é fiel aqui e agora. Ebenezer, Deus é fiel aqui e agora. Ebenezer, Deus é fiel aqui e agora. Deus é fiel aqui e agora. Ebenezer, Deus é fiel aqui e agora. Ebenezer. Você crê? Então aplauda o nome do Senhor Jesus. Guarde isso. Queridos, às vezes, no memorial, é muito fácil a gente falar com entusiasmo daquilo que Deus fez no passado. E não é errado, minha gente, falar do passado, falar das coisas que Deus fez. Eu gosto de sentar com pessoas de mais idade, porque elas têm muitas histórias para contar. Algumas histórias boas, algumas desastrosas também, mas é muito interessante quando você senta com alguém de mais idade e a pessoa começa a falar da sua história. É muito interessante isso. A gente falar do passado. Mas escute o que eu vou te dizer: nós não podemos viver só do passado.
Também é muito bom quando a gente fala do futuro. E a gente tem muita facilidade para dizer isso, os pregadores contemporâneos têm muita facilidade para dizer assim, Deus vai fazer. A gente está falando do futuro. Também não é errado falar do que Deus vai fazer. Mas a gente não pode também querer viver só do futuro. A gente precisa viver o presente, viver o aqui e agora. A gente precisa, de vez em quando na nossa vida, jovens, me ajudem se eu estiver certo, a tecla de atualizar é F5. Ou mudou? É F5 ainda, né? De vez em quando a gente precisa dar um F5 na nossa vida. E a gente precisa se atualizar um pouco e sair um pouco do passado e vir para o presente. A gente precisa também tomar cuidado para não querer se antecipar muito com o futuro. Tem uma passagem na Bíblia no livro de João capítulo 11. João capítulo 11. Jesus aparece lá na casa de Lázaro. Todo mundo conhece a história. Lázaro era um amigo chegado de Jesus e a Bíblia diz que Lázaro morreu. Mandaram a mensagem para Jesus dizendo que Lázaro estava doente, mas Jesus estava muito ocupado e ele demorou um pouco para chegar. E nesse interim, entre Jesus sair de onde estava até chegar à casa de Lázaro, Lázaro morreu. E se passaram 4 dias depois da sua morte. E aí Jesus vai até a casa de Lázaro, e quando ele chega lá, ele se encontra com Marta. Marta, ela está muito angustiada. E ela vai logo confrontando Jesus, e ela traz a sua memória, ela resgata no seu altar, no seu memorial, aquilo que Deus pode fazer no passado. E ela começa no versículo 21 de João 11, dizendo assim, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sabe o que é isso? Passado. Se o Senhor estivesse, como o Senhor não estava, nada vai acontecer. Tem muita gente querendo viver assim, do passado. Se fosse ontem. E aí, Jesus pega e diz para ela assim, mulher, fica tranquila, eu não pude estar aqui ontem, mas eu estou aqui hoje. Eu não pude fazer um milagre ontem, mas eu faço um milagre hoje, está tudo bem? Ela, não, Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui ontem, o milagre teria acontecido. Mas Jesus está dizendo para ela, olha, eu posso fazer um milagre agora, eu posso ressuscitar ele agora. Sabe o que ela responde para Jesus? Ela diz assim, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele no último dia, lá na frente, mas não agora. Mas Jesus está dizendo para ela, mulher, eu estou aqui, olha para mim. Jesus estava dizendo para ela o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25 e 26. Marta é o tipo de pessoa que crê no Deus do passado e crê no Deus do futuro, mas não crê no Deus do presente. E a igreja está cheia de gente assim. A igreja do Senhor está cheia de crentes que crê no Deus do passado, que fez, crê no Deus do futuro, que vai fazer, mas não crê no Deus do presente, que pode fazer aqui e agora. Ebenezer? Ebenezer? Deus é fiel aqui e agora. A pessoa não crê. Eu sei que o Senhor poderia fazer, mas o Senhor não estava aqui na hora. Agora o negócio é esperar lá na frente. Mas eu tenho nessa noite uma palavra para você. Deus é fiel. Aqui? Você crê nisso? O teu milagre não é para amanhã. O teu milagre não se perdeu no passado. O teu milagre é para agora. Aqui e agora. Deus vai fazer agora. Glória a Deus. Jesus disse para ela assim, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, mulher, eu tenho a chave para trazer de volta a vida o seu irmão. E ele diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Mas a mulher continua dizendo, eu sei que o Senhor vai fazer lá na frente, não agora. Aí ele diz assim para ela, você crê nisso? Eu pergunto para você, você acredita que Deus pode fazer um milagre na tua vida aqui e agora? Nós necessitamos crer no Deus do presente, no Deus que faz agora. A nossa fé, querido, é a nossa pedra de ajuda. A nossa fé também é o nosso Ebenezer. Mas o Ebenezer que o Senhor quer da sua igreja é que você aprenda a confiar no Senhor aqui e agora. Que você não fique esperando o dia de amanhã, porque o Senhor está dizendo para muitas pessoas aqui nesta noite, o milagre vai acontecer agora. Mas a pessoa continua dizendo, Senhor, amanhã eu vou no médico, depois da manhã eu vou no outro, aí depois eu vou não sei mais aonde, aí se não resolver,
Aí eu sei que o Senhor pode curar. Deus pode fazer o milagre aqui e agora. Eu estava meditando essa palavra. E o Espírito Santo do Senhor literalmente me puxou as minhas duas orelhas e me fez entender que o nosso Deus é o Deus do presente. Ele não é só o Deus do passado. Ele não é só o Deus do futuro. Ele é o Deus do presente. Querido, escute o que eu vou te dizer agora. Deus te ajudou até aqui ou não ajudou? Você pode dizer comigo até aqui? Me ajudou o Senhor. Ele te ajudou até agora. Você está aqui. Você está viva. Você está vivo. E isso é muito bom. Mas Deus não te ajudou até agora para chegar hoje e você morrer e perder tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus não te chamou para você morrer hoje. Deus deseja revelar a você ainda alguma coisa. E aí eu vou falar da segunda coisa que Ebenezer representa para nós. Ebenezer é o nosso presente, mas Ebenezer também é o nosso futuro. João 11:40, Jesus respondeu: eu não te disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Jesus estava dizendo aqui para as irmãs de Lázaro o seguinte: se você crer, eu posso fazer. Mas em segundo lugar, a gente precisa entender que Ebenezer também é a revelação de Deus para o futuro que ainda vai acontecer na nossa vida, aquilo que Deus ainda vai fazer. Porque Ebenezer, ele marca um novo começo. Lázaro ressuscitou. E sabe por que Lázaro ressuscitou? Para que as pessoas pudessem ver a glória de Deus no futuro. Ebenezer significa mudança, um novo começo. A pedra que Samuel estava edificando, naquele momento, ela representava não só o memorial do que Deus tinha feito, do que Deus estava fazendo, mas era também um memorial daquilo que Deus poderia fazer no futuro, se o povo cresce. Tem pessoas aqui nesta noite que já viveram tantas experiências boas com Deus. Tem ou não tem? Você já viu tanta coisa boa acontecer, mas o teu memorial está como se estivesse coberto, e você não está enxergando a revelação do poder de Deus sobre a tua vida para o futuro. Então eu quero te convidar nesta noite a você também começar a ter uma perspectiva de futuro daquilo que Deus fez. Samuel estava dizendo para o povo literalmente o seguinte: o mesmo Deus que salvou vocês do inimigo, que restaurou a comunhão com vocês, é o Deus que vai assegurar a vocês um futuro glorioso. Se coloquem em pé em nome do Senhor Jesus. Ministério de louvor, vem à frente. Glória a Deus. Ebenezer não é apenas um memorial para recordar. Ebenezer na nossa vida, pedra de ajuda, não é apenas para você ficar olhando para o passado e recordar que Deus é bom. Ebenezer é também para o seu futuro e para o seu presente. É a garantia de que as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Eu quero perguntar para vocês aqui nesta noite: quantos de vocês que estão aqui que tem um Ebenezer na sua vida, uma pedra de ajuda? Então escute o que o Senhor está dizendo para você. Toda vez que houver luta na tua vida, que o inimigo se levantar para vir contra você, olhe para o Ebenezer. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso Ebenezer, a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele se tornou a principal pedra de esquina. Ele é a rocha, a nossa pedra de ajuda. Jesus Cristo é o nosso Ebenezer. Então toda vez que o inimigo se agigantar
contra a tua vida, olhe para a pedra chamada Jesus Cristo, teu Ebenezer. Ele é o que te ajuda. Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: dê glória ao Senhor, por meio do seu poder que age em nós. Você crê que o poder de Deus está agindo através de você, irmão? Ele diz assim: por meio desse poder que está fluindo aí dentro de você, que passa pelas suas veias, que vai na tua mente, no teu pé, Deus pode fazer muito mais, falando do futuro, do que nós pedimos ou até pensamos. Quando você olha para o Ebenezer, Jesus Cristo, a pedra de ajuda, você vê em Jesus um futuro glorioso. Você olha para Jesus e você vê que não existe nenhuma barreira que possa resistir Jesus Cristo. E esse poder que age através de nós é o poder que Jesus disse aos seus discípulos e a Pedro: sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. Sobre a pedra de ajuda, sobre o Ebenezer, sobre Jesus Cristo, eu edifico a minha igreja. E aí o que ele diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não ouvi uma amém aí. Mas você não entendeu. Eu vou falar de novo para você entender. Jesus disse que sobre a pedra de ajuda, Jesus Cristo, o Ebenezer, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Gente, não é a porta do mercado que vai se abrir, porque isso é pequeno. Não é a porta do emprego que vai se abrir. Não é a porta da saúde que vai se abrir. Não, ele diz que até as portas do inferno não vão prevalecer diante da igreja do Senhor. Amém. Não existe poder na terra, não existe nenhum poder no mundo espiritual que pode resistir uma igreja que está edificada na fé. Ele é o nosso memorial. Ebenezer! Ebenezer! Deus é fiel aqui e agora. Você crê nele? Continue adorando. Olha, continue adorando. Aumente o som. Aumente bastante. Quero ouvir a voz dos irmãos. Olha só. Que presença é esta? É a pedra da ajuda, Jesus. Glória ao Senhor. Oh, aleluia.
precisa de um milagre de Deus aqui agora. Se tem alguém aqui precisando de um milagre, sai correndo do teu lugar agora e vem correndo aqui na frente. Não é um milagre para amanhã, é um milagre para agora. Quando eu cheguei aqui na igreja, hoje o irmão chegou e me entregou isso aqui. É um documento. Esse irmão não sabia que eu ia pregar essa palavra. Podem vir mais para cá. Esse irmão não sabia que eu ia pregar essa palavra. Mas ele chegou aqui e entregou isso para mim e falou assim: pastor, eu preciso de um milagre agora. Eu creio que Deus pode fazer esse milagre aqui agora. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez sejam pessoas da sua família que nem sequer estejam aqui nesta noite. Mas se você crê, Jesus é aquele que envia o seu anjo lá na sua casa, aonde está a pessoa que precisa ser alcançada, e Ele faz o milagre. Talvez você esteja aqui pensando o seguinte, que milagre é coisa do passado, e você chora quando ouve alguém falando do que Deus fez, e às vezes você se encanta quando alguém vem e diz assim, que Deus vai fazer. Mas eu quero te dizer diferente. Deus está fazendo. Não é Deus vai fazer, Deus está fazendo aqui e agora. Eu preciso orar por vocês neste momento. Os obreiros que estiverem aqui, estendam as mãos para cá, porque existe uma unção sobrenatural de Deus sobre esta casa. A glória de Deus está sobre esse lugar aqui. E o Senhor está dizendo, e se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você entrou aqui nesta noite enfermo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora a enfermidade. Sai dessa vida em nome de Jesus. Se você está aqui nesta noite, você está se sentindo oprimida, oprimido, se você sente que existem forças malignas que estão tentando encurralar a tua vida, que estão tentando destruir a tua vida, escute o que eu digo agora em nome do Senhor Jesus. Sobre a tua vida está nas mãos do Senhor. Todo demônio caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno de opressão, todo espírito de enfermidade, todo espírito que tem travado a sua vida, que tem travado os seus negócios, que tem travado as portas para você, sai agora em nome do Senhor Jesus.
palavra do Senhor liberada sobre a igreja, ela é um presente de Deus para quem crê. A palavra de cura, a palavra de libertação, a palavra de salvação, a palavra de milagre é um presente de Deus para aquele que crê. Pegue esse presente, leve com você, guarde com você, porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel aqui e agora.